Procurando por segurança eletrônica na internet? A Betalarme é sua melhor escolha. Acesse nosso site e conheça mais sobre a nossa empresa há quase 30 anos no mercado. Planos exclusivos de locação de equipamentos de segurança eletrônica com vantagens especiais. Ligue já, 2522-2982. Betalarme, segurança eletrônica. Eu sou a Duda Emerick, blogueira de moda, e quando eu penso em construir ou reformar, levando em conta as tendências, eu penso na hora na Vermar. Só que, além da economia, eu também encontro bastante estilo. Vermar, para construir ou reformar, conte com a gente. Salve, salve galera! Estamos chegando com mais um programa Resenha Esportiva e ao meu lado, como sempre, o nosso Walter Moraes, o Titio. Titio, mais uma vez, bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Leandro, boa noite a todos, né? Estamos aí recebendo o Guti, né, mais uma vez com a gente. Isso aí. E vai nos ajudar aí, né, durante as notícias mais importantes do esporte. É verdade, você recebendo também a presença ilustre do Gutierrez Eringer, representante do Vargem Alta. Guti, mais uma vez, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Sempre que tiver oportunidade, pode contar aqui também. Beleza. Pessoal, no programa de hoje teremos Copa do Brasil, Libertadores da América, MMA e no final do nosso programa, Campeonato Brasileiro 2017. Já voltamos. Procurando por segurança eletrônica na internet? A Betalarme é sua melhor escolha. Acesse nosso site e conheça mais sobre a nossa empresa há quase 30 anos no mercado. Planos exclusivos de locação de equipamentos de segurança eletrônica com vantagens especiais. Ligue já, 2522-2982. Betalarme, segurança eletrônica. Eu sou a Duda Emerick, blogueira de moda, e quando eu penso em construir ou reformar, levando em conta as tendências, eu penso na hora na Vermar. Só que, além da economia, eu também encontro bastante estilo. Vermar, para construir ou reformar, conte com a gente. Estamos de volta e o Titio vai trazer pra gente mais uma fera aí dos anos dourados do futebol de Nova Friburgo. Titio, quem é a fera da vez aí? Leandro, hoje eu vou homenagear, nestes 200 anos que se aproximam de Nova Friburgo, e vou fazer parte do nosso fabuloso futebol das décadas de 60 e 70, mais um ídolo do nosso futebol. O nome dele é Carlos Alberto Nidec, criado nas Brownie, onde jogava suas peladas e, por mostrar muitas qualidades, chamou a atenção de um diretor do Fluminense Atlético Clube, hoje friburguense, o senhor João Caputo, que o levou para o clube com 12 anos. Jogou nas categorias de base e chegou ao time principal, logo se transferiu para o Friburgo Futebol Clube, onde o clube Nova Friburgo já adquiriu seu passe, onde conquistou campeonatos e chegou à seleção friburguense. Mas Nidec adorava o friburguense e logo voltou às suas origens. Um back com estilo de Brito, Rondinelli, Luiz Pereira, tanto clássico como viril, mas era um excelente jogador. De um ótimo centroavante, ele se tornou um excelente zagueiro, talvez um dos melhores nesta região. Nidec, de família simples e com muita dedicação, se formou dentista e dos melhores. Zagueiro que não brincava em serviço e ainda mostrava muita classe. Nidec, hoje aposentado, mas na ativa, um exemplo de marido, pai, avô, tio, irmão, é o tipo da pessoa que é amigo, e Nidec tem o maior orgulho de tê-lo como companheiro. E também dizer para você, Nidec, que nós passamos e o que construímos ficará na história. Muito obrigado por tê-lo como amigo e ter participado de sua história real. O amigo Titio. Isso aí, Titio Nidec. Função que nosso amigo Guti exerceu por muitos anos, né, Guti? Zagueirão viril, Titio, era duro. Muito, jogava muito, né? Foi um dos maiores.
O interessante é que ele, quando foi pro Friburgo, ele foi comigo praticamente, né? Joguei no primeiro time na seleção com ele. Mas ele, quando voltou ao Fluminense, ele voltou como zagueiro. E no Friburguense ele jogou muito, chegou até no time profissional do Friburguense, chegou no início dele, jogou no time profissional, conquistou os títulos de, se eu não me engano, ele foi campeão em 71 e voltou a ser campeão em 77. E depois entrou no profissional, né? Onde disputou todas as seletivas, né, do Friburguense. Mas o Lindeck era um excelente zagueiro, muito viril, forte, né? Alto, com boa estatura. Lindeck. E outra coisa, né, um apaixonado pelo Friburguense Atlético Clube, sinceramente ele adorava o Friburguense, não sei como nós conseguimos levar ele para o Friburgo durante 2 anos, mas ele voltou ao clube, tinha uma grande amizade pelo dono da Anzencleve, que gostava muito dele, era um torcedor do Fluminense fanático, e o De Castro adorava ele também, né, e ele, durante toda a sua trajetória de vida, ele ajudou muito ao clube, né, era um dentista, ele, como a profissão dele, utilizou muito ela, pelos profissionais do Friburguense, muitas vezes, né, sem receber nada mesmo por gostar do Friburguense, mas Lindeck é uma pessoa fabulosa e esse é um nome realmente do jogador, de uma pessoa que jamais será esquecido no Friburguense. Né? É verdade, Guti. O futebol realmente aqui em Nova Friburgo, esses anos dourados aí, era uma potência, né? O Titio vem trazendo jogadores aí, fazendo comparações com grandes craques de alguns anos atrás, logicamente, né? Leandro, o futebol antigamente acho que tinha uma valorização por parte pessoal de cada um, né? Grande, talvez pelas famílias nem tanto, né? Porque o Titio sempre está falando aí que a maioria dos pais sempre criticava a questão de ser jogador de futebol. Vai estudar porque jogador de futebol isso não dá nada, isso é profissão de malandro, né? Só que os tempos mudaram, né, Titio? Na minha época, pelo menos de garoto, eu tinha vários e vários campos para poder jogar uma bola final de semana ou fazer qualquer tipo de atividade. Hoje, se você conseguir, é muito difícil. A maioria dos campos hoje é tudo alugado. É questão de society, sintético, né? São muito assim. Então, acaba que as crianças acabam se evadindo dessa questão de jogar bola. E hoje é questão da tecnologia, né? Celular, tablet, computador, televisão tem 1.200 canais. Verdade. Então, assim, acaba que as crianças perdem aquela questão de praticar o futebol, né? A gente dormia com a bola, acordava com a bola, porque era o que a gente tinha para poder brincar na nossa época. Então, acabava que desempenhava uma qualidade que às vezes você nem sabia que lá na frente iria colher frutos sobre aquilo, né? E essa época daí do Titio nada mais é do que isso daí. Porque, assim, a gente sempre escuta falar, né, dessa questão deles terem sido jogadores grandiosos aqui dentro, desejados por clubes como a América, ou até clubes grandes mesmo do Rio, né, devido a essa questão do empenho, né, e a vontade de conseguir realizar o sonho, né? Verdade. Parabéns ao Lindeck, parabéns ao Titio, mais uma fera aí dos anos dourados do futebol de Nova Friburgo. E, meus amigos, vamos falar agora da final. Primeiro jogo da final da Copa do Brasil, acontecendo na última quarta-feira. Titio, Flamengo 1, Cruzeiro 1, um jogo que o Flamengo dominou as ações, mas aí numa falha do Thiago, acabou aí penalizado, digamos assim, né? Punido, né? Com esse gol que levou a decisão para o Mineirão, né? Leandro, eu não digo que foi punido, não. O Flamengo foi culpado dos próprios erros, né? O Flamengo teve tudo para melhorar o resultado, porque o Cruzeiro jogou recuados, esperando o Flamengo. E o time do Cruzeiro não é essas grandes coisas. O Flamengo teve tudo para fazer 2, 3-0. Agora, lançar a culpa no goleiro é até temeroso, porque realmente é um garoto novo, né? Um disparo muito forte. Ele na hora dele socar, acho que ela pegou no peito dele e voltou. Mas eu não achei que foi culpa dele, não. O gol foi fraco. Mas o Flamengo poderia ter construído um resultado bem antes, melhor do que estava. Porque o Cruzeiro também não ofereceu grandes resistências ao Flamengo. Se você for notar, foi 2 bolas, 3 horas bola no gol do Flamengo e mais nada, né? Agora, em termos de resultado, Leandro, vou ser sincero para você. Resultado bom para os dois. É bom para os dois que não existe aquele gol fora do território, né? E o Cruzeiro não tem mostrado muitas qualidades dentro de casa também, não. E não tem também muitas qualidades para apresentar, não. Tem um Sobs lá, a linha do Cruzeiro também não amedronta ninguém, não. Eu tenho a impressão que se o Flamengo jogar, pode jogar até um pouquinho mais do que jogou essa partida no Rio de Janeiro, tem tudo para se sagrar campeão. Porque hoje o empatezinho, qualquer empate lá vai para pênalti, não é mesmo? Então, tanto o Cruzeiro como o Cruzeiro também vai ficar temeroso. O Cruzeiro não vai se abrir, porque o Cruzeiro sabe muito bem que não vai adiantar nada, né? Se levar um gol, o Flamengo vai ter que fazer 2 para ganhar o Flamengo, porque se empatar vai disputar pênalti em casa, né?
Então, é um jogo que jogaram 90 minutos, né? Mas ficou ele para ser definido nos outros 90 em Belo Horizonte, que eu não acho nada impossível do Flamengo chegar lá e ganhar o Cruzeiro, não. Eu não vejo nenhum dos dois times, Leandro, encantou ninguém. Eu achei que nenhum dos dois times fizeram uma grande exibição, nenhum dos dois times mostrou muito grande coisa. O Flamengo esteve um pouquinho melhor. Aquilo que eu estava vendo, quando o Diego está no meio do Flamengo, ele joga bem no meio do campo, o Flamengo rende, né? Se o Diego não produziu, o Flamengo cai muito em produção. Mas, de uma forma geral, você viu, jogou o Márcio Araújo, ninguém fez falta, jogou normal. O Pará na esquerda tentou depois modificar, mas, de uma forma geral, eu achei ter um resultado justo, mas que não ficou nada definido, Leandro. Verdade. Guti, decisão ficou aí para o próximo dia 27 e o Flamengo vai ter aí a volta do Guerreiro, né? Que realmente fez falta nesse jogo. Por mais que o Paquetá tenha atuado bem, no meu modo de ver, mas o Guerreiro faz muita falta, né? Com certeza, Leandro. Na minha opinião ali, faltou essa questão do Guerreiro não ter jogado. O Flamengo perdeu em termos assim, de 20% a 30% do rendimento da equipe. O Paquetá não jogou mal, né? Mas não é da função de origem, fez um esforço para poder jogar aquela final daquele jeito, foi, né, agraciado com um gol, né, praticamente que brigou, foi até guerreiro para conseguir fazer aquele gol, mas eu achei que a partida foi muito ruim, até comentei com meu filho em casa que ainda bem que eu não fui ao Maracanã, porque pagar tão caro para assistir uma exibição daquela, para mim, eu acho que sairia de lá frustrado, mas o Titio comentou algumas coisas aqui que vai fazer efeito, né? O Flamengo vai chegar lá, tem condições de ganhar, né? Resta saber agora quem vai dar o primeiro ataque, né? Ou se vão ficar amarrando, como ficou no final do jogo, né? Praticamente que as duas equipes se seguraram para tentar segurar o resultado ali. Então, acho que é um jogo ainda que está muito sob escuras a questão. A saída do Sobis também vai ajudar bem o Flamengo, né? O desfalque ali para melhorar bastante pra gente, mas é aguardar o que tem para dia 27, porque não tem condições de dar palpite, não. Verdade, o Flamengo tem totais condições realmente de fazer um bom jogo lá no Mineirão. Titio, mais uma vez, cenas lamentáveis, né? Dentro e fora do estádio, né? A torcida do Flamengo mais uma vez aí fazendo feio, né? A torcida do Flamengo está imitando a do Botafogo, né? Não pode fazer jogo que eles querem fazer a mesma coisa. O Botafogo faz sujeira, o Flamengo quer fazer também. Não é assim. Tem jogo lá no Botafogo, quando no Flamengo não joga, o Botafogo faz brigarau lá fora. O Flamengo joga, faz brigarau. Eu acho que isso aí não é nem as torcidas dos times. Isso aí são os elementos que se filtram lá por fora, tem nem condições de pagar o campo e começa a arrumar confusão. Verdade, Guti. Provavelmente o Flamengo vai ser punido, né? Porque o STJD, inclusive, solicitou as imagens desse vandalismo. Por alguns torcedores, não foram todos, né? A questão não é nem provavelmente, né? A questão é que tem que ser realmente punido, porque aconteceu com o Vasco, né? Então acho que não pode deixar passar em branco o Flamengo. E a atitude fora do estádio, a gente sabe que às vezes isso acontece, né? As câmeras não mostram, o pessoal da imprensa acaba que oculta um pouco isso, mas a questão dentro do estádio, deles estourarem a grade para ultrapassar para o outro lado, eu acho que foi totalmente ridículo, né? Eu vi ali atos de responsabilidade, pai com criança, fazendo criança pular por cima de tela, sabe, assim, coisa assim que não dá para imaginar. Mas, infelizmente, é o que o Titio fala, às vezes no meio da torcida tem muita gente ali infiltrado para querer fazer bagunça, para querer se aproveitar de certas coisas. Eu acho que as câmeras... É R$200 para um campo, né? Não tem, vai ali para desorganizar, para fazer bagunça. Você pode ver, você viu que os comentários que eu estava vendo sobre o torcedor, que estão estranhando muito da torcida no Maracanã, né? Aí o camarada deu uma expressão com lógica. Aquele nível de torcedor ali não é mais aquele que ia ao campo, que gritava, ficava não, agora acabou. Aquele ali é da elite. Estão pagando R$200, vão lá para sentar igual na Europa. Estão sentando vendo o jogo e não querem saber de gritar, não. Por isso que estranharam muito, porque o Cruzeiro veio, né, com a caravana forte, né, de torcedores, que eu falo com você que é diferente. Esses que acompanham o clube, que saem, realmente são aqueles torcedores fanáticos. Agora, aqueles que estão dentro de casa, como o Flamengo recebeu milhões ali de pessoas, tudo pagando R$200, R$300, olha. São caras de um nível melhor, eles não ficam com aquela gritaria, não. Não incentivam como nós tínhamos o futebol no Rio de Janeiro, que eram R$20, R$10, né? Era torcida que vinham de subúrbio, né? Vinham lá para incentivar. Hoje não.
Hoje é uma elite que frequenta o estádio do Maracanã, essa elite é mais sossegada. Essa questão do sócio torcedor, o Titio comentou aqui, nem todo mundo ali pagou R$200, tá? Porque o sistema do Flamengo é falho. Porque o sócio torcedor tem direito a meia e tem gente que declara ser estudante, aí paga meia de meia. E como na hora ele não precisa apresentar nada para ele poder trocar o voucher, ele só apresenta o ingresso dele, que o ingresso dele é recarregável, ele encostou na catraca, ele entra, então muita gente está fazendo isso. E o Flamengo, enquanto a partida, para tentar lucrar com esse erro, bota valores absurdos para tentar enxugar e chegar num valor mais baixo. Entendeu? Isso aconteceu na de 2013 que eu fui. Eu paguei R$250 para assistir a final e soube de gente que foi só torcedor, sentou no mesmo lugar que eu, que pagou 75, pagou meia de meia. Então, assim, essa questão acho que é até um erro do programa sócio-torcedor do Flamengo, sabe? Que tem essa falha de deixar com que o torcedor engane o próprio clube, né? É verdade, uma pena termos atitudes assim, né? Meus amigos, breve intervalo e já voltamos. Procurando por segurança eletrônica na internet? A Beta Alarme é sua melhor escolha. Acesse nosso site e conheça mais sobre a nossa empresa há quase 30 anos no mercado. Planos exclusivos de locação de equipamentos de segurança eletrônica com vantagens especiais. Ligue já, 2522-2982. Beta Alarme, segurança eletrônica. Eu sou a Duda Emerick, blogueira de moda, e quando eu penso em construir ou reformar, levando em conta as tendências, eu penso na hora na Vermar. Só que, além da economia, eu também encontro bastante estilo. Vermar, para construir ou reformar, conte com a gente. Procurando por segurança eletrônica na internet? A Beta Alarme é sua melhor escolha. Acesse nosso site e conheça mais sobre a nossa empresa há quase 30 anos no mercado. Planos exclusivos de locação de equipamentos de segurança eletrônica com vantagens especiais. Ligue já, 2522-2982. Beta Alarme, segurança eletrônica. Eu sou a Duda Emerick, blogueira de moda, e quando eu penso em construir ou reformar, levando em conta as tendências, eu penso na hora na Vermar. Só que, além da economia, eu também encontro bastante estilo. Vermar, para construir ou reformar, conte com a gente. Estamos de volta. Titio, teremos aí no próximo sábado aquela super festa do Nova Friburgo Futebol Clube, né? Se Deus quiser, estaremos lá, né? Prestigiando. Isso aí. E aqui eu vou dizer o convite. O Nova Friburgo Futebol Clube, ao completar 38 anos da fusão, tem a grata satisfação de convidar vossas senhorias para participar da solenidade de inauguração da Praça de Esporte Raul Sertã. Lá, mas que leva o nome do Raul Sertã aqui no centro, né? Municipal, né? No Centro de Treinamento do Conselheiro Paulino. Localizado na rua Manuel Ribeiro, número 45. No dia 16 de setembro de 2017, às 10 horas, no próximo sábado, às 10 horas da manhã, não tem horário para terminar. Acredito que tem um comestível também. Eles não querem que falem, não. Ocasião em que se apresentarão os marchas dos clubes que deram origem à fusão. Esperança Futebol Clube e Friburgo Futebol Clube, do qual vieram a se juntar ao conselheiro, né, que já tinha a fusão com Nova Friburgo Futebol Clube. Além da participação das futuras gerações de craques mirins do clube rubro-verde. Isso aí é um convite do Carlos Arnaldo Berbert, o Juca, presidente do Conselho Deliberativo, e do presidente do clube, Luiz Fernando Bacchini, presidente e diretor. Bacana, bacana. Estaremos lá prestigiando esse super evento. E, tio, vamos falar agora de Libertadores, né? Teremos aí na próxima quarta-feira Botafogo e Grêmio no estádio Newton Santos pelas quartas de final. Parada duríssima aí para o Botafogo, né? Que o Botafogo vai pegar um Grêmio do jeito que o Botafogo joga, né? Exatamente, o mesmo fechado, mesma tática. E o Botafogo tem um pouco de dificuldade quando alguém fecha as portas para ele, né? Como o Flamengo fechou no jogo passado, né? Da Copa do Brasil, né? Foi da Copa do Brasil, não foi isso? O Flamengo eliminou o Botafogo, o Flamengo fechou as alas, né? E o Botafogo teve uma dificuldade muito grande, né? De chegar ao gol do Flamengo, como não chegou em 2 jogos, né?
Então, eu tenho quase certeza absoluta. O Grêmio, pela própria fraqueza que mostrou contra o Vasco da Gama, piorou então a situação pro Botafogo. Aí que ele vai fechar mesmo. Verdade. Ele sentiu que o Grêmio não é essas coisas, né? Não tem, sem o Luan, né? Sem o Jeromel, não sei se os dois vão jogar, são os dois grandes valores do Grêmio, né? Mas eu, sinceramente, eu acredito que o Botafogo vai passar pelo Grêmio nessa Libertadores. A tarefa mais difícil para mim vai ser quando vier lá para fora, né? Eu, sinceramente, eu acho que o Santos que está pintando, o Santos cresceu muito de produção. O Santos está com uma equipezinha certinha, nova. E, sinceramente, eu acho que o Botafogo passa pelo Grêmio, porque vai conseguir um bom resultado no Rio de Janeiro. O Botafogo tem time para encarar o Grêmio em Porto Alegre. Não é uma tarefa muito ingrata para o Botafogo. E eu, sinceramente, nós vamos torcer para o Botafogo. É o futebol do Rio, né? Temos que torcer para o Botafogo. E o Botafogo conseguindo uma vaga no Libertadores também deixa uma vaguinha para o Flamengo, né, Leandro? Verdade. Então, vamos torcer para o Botafogo na próxima quarta-feira. Com certeza, titio. E Guti, Botafogo podendo aí contar com as voltas, né? Do Carly, do Lindoso e do João Paulo. Os três aí com contusões musculares, né? O que mais preocupa é o Carly, mas tá fazendo tratamento intensivo há 2 semanas. E pode ser que o Botafogo venha com a sua força máxima, né? Num jogo, uma parada duríssima realmente contra o Grêmio, que taticamente ele utiliza quase que o mesmo esquema que o Botafogo, né? O Botafogo, acho que essa questão do último jogo agora contra o Flamengo deu uma motivada grande para ele, né? Se tivesse perdido, seria uma baixa ainda maior. E o resultado que o Grêmio fez, né, com o Vasco, né? Que foi um jogo até que o próprio Renato Gaúcho jogou como um dos 3 piores do ano da equipe do Grêmio. Então, não creio que o Botafogo vai achar jogo fácil, que vai ser uma pedreira. A gente não sabe também como é que vai vir o Grêmio depois dessa derrota, se vai vir motivado, como que foi o vestiário pós-jogo, como que foi a apresentação hoje, né? Porque a cobrança é grande, é incentivo, então isso acaba que anima os jogadores, vai dar um combustível a mais para eles. Mas o Botafogo tem que aproveitar a chance de fazer o resultado no Rio. Porque se deixar para levar para Porto Alegre, eu acho que fica um pouco mais difícil. Não que o Botafogo não consiga, né? Não vamos desmerecer o Botafogo dizendo que o Botafogo lá não vai conseguir um resultado positivo. Mas eu acho que o jogo do Botafogo é em casa. Se o Botafogo fizer um resultado bom ali, que seja 1-0, né? Eu acho que o Botafogo leva uma grande vantagem para lá e fica difícil do Grêmio tirar o Botafogo. Verdade, eu acho que o resultado dos sonhos aí para o Botafogo seria um 2-0 aqui no Rio. É difícil, não é impossível, né? Até porque o Grêmio vem com aquele estilo gaúcho, né? Fechadinho, para buscar de repente um gol fora de casa que encaminharia muito bem a classificação para o Grêmio. Mas aí, toda a nossa torcida para o Botafogo, eu vou torcer fervorosamente pelo meu Botafogo, que depois dessa eliminação do Flamengo aí doeu bastante. Mas aí toda a sorte do mundo ao Jair Ventura e aos seus comandados, né? E titio, vamos falar agora de MMA, né? Tivemos aí no último final de semana o UFC 215. A luta principal acabou sendo a Amanda Nunes contra a Shevchenko, porque o Heiborg acabou se machucando, não? Ele passou mal no processo de corte de peso. Seria contra o Dimitri Johnson aí, que provavelmente bateria o recorde se ganhasse essa luta de defesa de cinturão do Anderson Silva. Mas vamos falar das 2 principais lutas, né? Antes da Amanda, tivemos aí o Rafael dos Anjos fazendo a sua segunda luta no meio médio e vencendo de maneira convincente um lutador caixa grossa, que é o Neil Magny, né? Nós foram 3 derrotas brasileiras e 3 vitórias, né? Exatamente. Na oitava. Mas, Leandro, o Rafael dos Anjos me surpreendeu, né? Muito forte, Uma forma física muito boa, né? Sinceramente, ele pegou um lutador quase com 10, 15 centímetros maior do que ele. Exatamente. Mas ele lutou com muito boa. Ele teve, sinceramente, uma surpresa pra mim, que da outra vez anterior ele não lutou bem, Leandro. Ele ganhou a luta passada. Verdade. Não apresentou bem, eu até estranhei por causa dos 77 quilos, né? Porque realmente pra ele sair do 70 para 77, dizem que tanto faz você subir como descer, você sente, ele pode ter sentido pesado. Mas dessa vez ele mostrou uma forma esplendorosa. Foi a grande surpresa, né, Leandro? Verdade. De todas as lutas, Rafael dos Anjos. E outra coisa, né, Leandro? Ficou claro que ele não vai demorar a lutar pelo cinturão, né? E para nós vai ser maravilhoso, né? Uma luta boa que o Tyson, né, é quase do tamanho dele, né? É isso aí. Não é verdade? Eles têm uma boa estatura, todos os dois são fortes, né? Mas, sinceramente, foi uma luta muito boa. Eu, sinceramente, se eu tivesse que optar antes, eu teria muito sérias dúvidas se o Rafael ganharia essa luta, porque já estavam falando muito dele pegar o campeão, né? Mas eu não considerava que o Rafael tivesse uma forma esplendorosa que está
Ele está treinando no exterior também, né? Ele está firme lá, ele largou aqui para poder se dedicar mais lá aos treinamentos. Grande vitória dele, sinceramente, foi a grande satisfação da noite brasileira foi ele, né? Que ele criou para nós uma esperança no peso, né? É verdade, ex-campeão do peso leve, uma categoria super difícil, né, Titio? Temos aí o nosso Edson Barbosa, mas uma vitória super convincente. E o Guti, é impressionante porque ele perdia muito peso, ele fora de peso deve pesar aproximadamente 90 quilos, quer dizer, cortava quase que 20 quilos para lutar no peso leve e ele já não estava mais, o corpo dele, após os 30, realmente encontra sua dificuldade maior para perder pesos, né? E tá aí, ele fez a diferença e mostrando-se aí de uma forma bastante, como disse o Titio, né? Ele tá esplendorosa a forma dele, quer dizer, provando aí que realmente, quanto menos se corta peso, mais você pode produzir dentro do octógono, né? Eu vi algumas reportagens sobre ele dizendo que foi uma das melhores opções que ele teve na carreira até hoje, foi essa mudança de peso. E o organismo sente muito, né, Leandro? Você cair do dia para a noite de 90 kg para 70 kg, são 20 kg de líquido, até você recuperar, até seu metabolismo voltar a funcionar, até todo o sistema do corpo voltar ativa novamente. Então, eu acho que o atleta até chega meio que debilitado na luta. Eu não sou a favor dessa questão. Acho que o atleta tem que pesar aquilo que bateu, né? E independentemente de ter que parar de comer, parar de se hidratar para tentar baixar o peso, eles têm os motivos dele para qual fazer isso, mas eu acho que o organismo do atleta sente muito. E aquele atleta que perde menos peso sente menos, né? Então, às vezes, nem sempre ele é tão bom quanto o outro. Às vezes isso faz uma diferença que acaba com que ele ganhe uma luta com a diferença dessa. Mas essa do Rafael dos Anjos aí foi muito comentado na imprensa, que foi uma das atitudes mais esplendorosas que ele teve, dessa de mudança de peso, que eles não esperavam dele, essa reação dessas duas lutas que ele teve aí. Então, esperar que ele cada vez evolua mais e brigue pelo cinturão, né, Titio? E traga mais um pro Brasil aí, porque a gente tá precisando mais representações assim. É verdade. Parabéns ao Rafael dos Anjos, que inclusive esteve muito próximo de disputar o cinturão. Caso o Demian Maia não aceitasse a luta aí contra o Woodley, o Rafael dos Anjos seria contactado aí para ter, quem sabe, tomar o cinturão do americano, né? E na luta principal, Titio, Amanda Nunes versus Valentina Shevchenko, vitória da brasileira por decisão dividida, na minha opinião, vitória da peruana, mas deixa nas mãos dos juízes, dá nisso aí, né, Titio? Realmente lógico, nós somos brasileiros, né? Torcemos para Amanda, mas foi injustiça, né? Meu Deus do céu, foi muito injusto o resultado, mas demais, né? Na pior das hipóteses ali daria um empate, mas assim mesmo você considerando um round daquele, o terceiro, né? 10-8, o terceiro com vitória dela, o empate, porque o último a Amanda ganhou porque tentou reagir, né? Que viu que estava perdendo, mas também não fez grande coisa não. Né? Mas os dois primeiros e o quarto ela perdeu, né? Horrivelmente. Então, eu sinceramente, lógico, torcendo para a brasileira, mas foi uma noite em que ela não esteve bem. Ela esteve ela sentiu, a outra estava com uma facilidade terrível, né, Leandro? Muito fácil. A outra contra-golpeava com muita facilidade, né? Acertou muito ela várias vezes. Eu não entendi muito bem, porque a Amanda demorou a entrar na luta, né? Ela estava receosa de ser nocauteada. Exato. Então ela não sabia o que ia fazer, tentou levar pro chão, não deu certo, não é mesmo? Mas sinceramente, a gente, lógico, torceu brasileira, continuamos com o cinturão, mas nessa luta ela deixou a desejar, né? Deixou a desejar. Muitos sabem como ela conseguiu continuar com o cinturão, né? Porque a Shevchenko fez uma luta esplendorosa, né? Muito. Lutou muito e ela teve. Aliás, não é só ela, né? A próprios americanos devem estar lamentando, né? Ter dado o resultado. Eu não entendi, porque normalmente foi dentro da casa da americana, né? Dali, apesar que é peruana, né? Ela é peruana, né? Deve ter olhado mais para a Amanda, porque a Amanda tem o seu reduto também lá nos Estados Unidos, né? Mas, de uma forma geral, a gente que está analisando a luta, não estou analisando como brasileiro, né? Lógico, ficaria muito feliz, mas analisando sua luta, a vitória da Amanda foi justa. Com certeza, com certeza. E Guti, Amanda Nunes aí, segunda defesa de cinturão bem sucedida, mas as declarações dela pós-luta são tanto quanto... não fazem muito sentido, né? Ela primeiro disse que dominou a luta, coisa que não aconteceu, tanto é que foi decisão dividida, e disse que não daria revanche imediata, enfim. Eu acho que a postura dela como campeã, não sei, parece que esse cinturão aí subiu um pouco a cabeça dela, né? Assim, ela mudou demais depois que ela foi campeã, né?
Alguns atletas, né, depende até da questão psicológica, né, para conseguir manter-se no auge, né? Às vezes a questão dela ter ganhado esse cinturão pode ter subido realmente a cabeça dela, e a própria atitude da resposta dela, você vê que não está centrada. Eu acho que ela, independentemente, tinha que talvez dizer, não, se ela quiser desafiar amanhã, desafia de novo, eu ganhei ela hoje, ganho amanhã de novo, né, de uma forma de desafio, mas acaba que sobe também, né, porque vem lá de baixo, consegue almejar o ápice. Se não houver um trabalho muito bom por trás, as pessoas de orientação, acaba que se perde. Já vimos muitos atletas bons se perder pelo auge, né? Não pelo fundo do poço, mas quando chega no auge é muito difícil se manter lá em cima, é alguma coisa assim que aparece muito foco para você e você com pouca instrução para administrar esse foco todo. E acaba que você se perde, fala uma besteira, age de uma forma errada. Mas ela tem que botar os pezinhos dela no chão, porque o primeiro beijo que ela der na lona, tudo pode ir por água abaixo, né? É verdade, é verdade. Bom, de qualquer jeito, parabéns aí para Amanda Nunes, mantendo aí mais um cinturão para o Brasil. Temos dois, exatamente as duas mulheres, Cris Borg e Amanda Nunes. Meus amigos, mais um breve intervalo e na volta Campeonato Brasileiro 2017. Procurando por segurança eletrônica na internet? A Beta Alarme é sua melhor escolha. Acesse nosso site e conheça mais sobre a nossa empresa há quase 30 anos no mercado. Planos exclusivos de locação de equipamentos de segurança eletrônica com vantagens especiais. Ligue já, 2522-2982. Beta Alarme, segurança eletrônica. Eu sou a Duda Emerick, blogueira de moda, e quando eu penso em construir ou reformar, levando em conta as tendências, eu penso na hora na Vermar. Só que, além da economia, eu também encontro bastante estilo. Vermar, para construir ou reformar, conte com a gente. Procurando por segurança eletrônica na internet? A Beta Alarme é sua melhor escolha. Acesse nosso site e conheça mais sobre a nossa empresa há quase 30 anos no mercado. Planos exclusivos de locação de equipamentos de segurança eletrônica com vantagens especiais. Ligue já, 2522-2982. Beta Alarme, segurança eletrônica. Eu sou a Duda Emerick, blogueira de moda, e quando eu penso em construir ou reformar, levando em conta as tendências, eu penso na hora na Vermar. Só que, além da economia, eu também encontro bastante estilo. Vermar, para construir ou reformar, conte com a gente. Estamos de volta. Titio, falaremos agora de Campeonato Brasileiro 2017. Tivemos aí no sábado, em São Januário, Vasco 1, Grêmio 0, estreia com o pé direito do Zé Ricardo, né? Inteligentemente, né? Ele armou um time para enfrentar o Grêmio, um time que o mesmo modo que o Flamengo utilizou para enfrentar o Botafogo. Ele marcou as alas do Grêmio, né? Não deixou o Grêmio jogar e se recuou, né? E o Grêmio não tem grande jogador de criatividade, né? O Grêmio ficou naquela procura do gol o tempo todo, o Vasco se fechou muito bem, né? Eu, sinceramente, não vi o Grêmio em momento algum perigar o gol do Vasco. Ficou com a bola no pé, mas sem qualquer criatividade para fazer o gol. E o Vasco se fechou, meteu 1-0, né? Se sentiu satisfeito. O Zé Ricardo, na minha opinião, armou o Vasco certíssimo. Ele tem que armar o Vasco sabendo que o Vasco não tem mais um grande time para enfrentar qualquer time brasileiro, né? Então o Vasco vem perdendo os jogos porque o Vasco tem que usar um time taticamente. Pegou um Grêmio praticamente com todos os titulares, né? Sem o Jeromel e sem o Luan. O resto jogaram todos. Ele utilizou tudo que tinha na mão, o Renato, para ver se virava o jogo, mas em momento algum sentiu o Grêmio virando o resultado. Achei até mais próximo, como o Nenê, numa hora entrou livre pela esquerda, né? Perdeu um gol feito, o Vasco poderia ter liquidado 2-0. Mas, se você for fazer uma análise do que aquilo que nós temos dito sempre do Flamengo jogando, fica no campo do adversário, mas não faz nada, né? Foi o que o Grêmio fez, a mesma coisa com o Vasco. Ficou naquela área para lá, trocar a bola para lá e para cá, mas não chegava no gol. É a mesma coisa. Então o Grêmio veio jogar com o Vasco dessa forma, não encontrou o gol, o Vasco foi olhar, fez 1-0, soube segurar o resultado,
Pela primeira vez eu vi um aparelho de back do Vasco bem firme, né? O Anderson e com o Brenner, né? Muito bom jogador, o Breno, né? Muito bom. Eles se fecharam, né, Leandro? Aí que eu falo pra você, o futebol atual, né? Jogadores que hoje praticamente se cuidam muito, a forma física, né? Nem a forma atlética, física. Forma física, estão todos jogadores bem fisicamente. O Vasco, um jogador bem fisicamente, se trancaram ali atrás, né? É difícil passar, se fechou, o Grêmio não contou espaço e virou desespero, né? Porque o Grêmio jamais, né? Jogaria aquele time titular, né? Esperando que fosse perder do Vasco, mas vitória merecida do Vasco. E ficou mais uma vez provado, né, Leandro? Dificilmente os times alcançarão que é o Corinthians, né? É realmente muito difícil, Guti. O Vasco está cumprindo dentro daquela punição, jogando aí com o estádio, com os portões fechados, mas do lado de fora a torcida foi bem bacana, abraçou o time, o que deu uma certa motivação a esses jogadores, né? Que estão desacreditados, até pela própria torcida, mas ganharam um time casca grossa que é o Grêmio, né? Inclusive, se preparando aí para pegar o Botafogo na próxima quarta-feira, né? A questão para mim que motivou mais a equipe do Vasco foi a troca de treinador, né? A gente sabe que quando um treinador é demitido, que vem outro, há aquela chacoalhada no elenco, porque ele pega um jogador que não está jogando, começa a utilizar, pega um que estava se achando e encosta, então ele começa a trabalhar para tentar voltar. Então é a tática que os clubes usam, essa daí, para dar uma chacoalhada. Mas a torcida do Vasco fez bonito, acho que infelizmente era o mínimo que eles poderiam fazer depois daquilo tudo. A gente sabe que quem estava lá fora não foram aqueles que ocasionaram esse desastre para o Vasco. Até talvez se o Vasco não tivesse perdido esse mando de campo todo, o Vasco talvez não tinha perdido essa quantidade de jogos que perdeu, não estaria nessa negativa como ficou. Mas para quem estava com eles ali achando que eles estavam perigando a zona de rebaixamento, né? Já estão lá em cima buscando o G6. Então acho que o Zé Ricardo ainda tem muito ainda para produzir pro Vasco. Vai ter um teste muito sério agora, o Vasco vai ser com o Corinthians sábado, né? É um bom teste, Vai, né? Vai jogar lá com o Corinthians e o Corinthians que se cuide, hein? Verdade. Mas o Corinthians também está vindo desacreditado, né? Vem perdendo jogos aí que eles não esperavam e está acontecendo aquela questão, né? A equipe adversária faz um gol, o Corinthians não consegue sair e de repente o Vasco numa dessas aí consegue fazer 1-0 ou talvez até segurar um empate lá dentro, que pro Vasco é muito bom. Exatamente, um resultado muito bom. E parabéns ao Vasco, principalmente ao Zé Ricardo aí, comandando o Vasco na primeira vitória dentro de São Januário, sob seu comando, né? E Titio, tivemos aí no domingo, Vitória 2, Fluminense 2, Fluminense que acabou sofrendo empate no fim do jogo, né? Começava perdendo de 1-0, gol de Neilton, né? Conseguiu chegar ao empate. Uma boa jogada de Dourado, depois Dourado bateu um pênalti e botou o Fluminense em vantagem, né? Mas na última hora, uma azar danada, um desvio, uma bola cruzada, né? Ela pegou o Canu, né? O zagueiro entrou pela esquerda, cabeceou, empatou o jogo. Um resultado ruim pro Fluminense, né? Estava chegando aos 33 pontos, colado nesse 33, 34, 35, que agora é Flamengo, Botafogo e Fluminense, né? E o Vasco também tá coladinho por ali com 31. Também. É bem que os times do Rio, né, estão numa situação então, de que entre nem 10, tá né? lá e nem tá cá, né? Eles estão ali no meio, brigando mais para chegar a Libertadores do que para cair. Faltam 15 pontos para cada um. O Flamengo faltou 10 para sair da degola, né? O outro falta 10, o outro falta 11, o outro 12. Então não acredito, com 3 jogos, eu sinceramente, eu acho que a primeira coisa que tem que se pensar é os 45 para cima, né? Dali você tá livre de cair. Porque Campeonato Brasileiro, de repente, você entra numa degola aí, né? Começa a perder, não para mais. Caralho. Então, primeiro é chegar aos 45, se livrar, e depois pensar em Libertadores, né? Mas, de uma forma geral, agora o Fluminense tem essa semana o LDU, né? Pega pela Sul-Americana, né? Uma partida difícil pro Fluminense. Já tem velhas recordações, né? Que foi eliminado numa Libertadores por eles, né? Final. Então, vamos esperar o Fluminense agora essa semana, torcer para o Fluminense. Mas, em termos de resultado, eu sinceramente, eu assisti parte do jogo, o resultado foi justo. Verdade. Um jogo que não apresentou um nível muito alto, né, Gus? Tecnicamente, mas 4 gols em um jogo. O Henrique Dourado, mais uma vez decidindo, né? Praticamente dando passe, batendo pênalti, como pouca gente bate, né? Dificilmente você... Aliás, acho que eu nunca vi o Henrique Dourado perder um pênalti. Ele no Fluminense, acho que o Abel dá a camisa pro Dourado, joga e fala assim, agora vê aí que vai sobrar e entra em campo. Porque o restante do elenco do Fluminense eu não tenho visto assim uma grande desempenho.
O Scarpa, que começou novamente a querer evoluir, já deu uma quedazinha de novo, não conseguiu manter uma sequência. Os goleiros do Fluminense, infelizmente, está difícil deles poderem contar com os goleiros. Eu acho que o Abel tem andado bem frustrado aí com essa situação do Fluminense. Até porque um resultado desse aí no último minuto você não pode deixar. A gente sabe o que acontece, mas tem que fazer o possível e o impossível para não acontecer um empate desse fora de casa ainda. É a questão assim muito triste para o treinador, né? Que trabalhou a semana toda, tentou que aquilo fosse um resultado positivo, conseguisse fazer uma vitória para estar buscando algo maior e conseguiu um empate desse assim de uma forma frustrosa. Mas o Dourado, acho que a torcida do Fluminense ainda sente um pouco de saudade do Fred. Com certeza. Mas eu acho que ele vem calando o coração do torcedor tricolor essa questão do Fred, porque é um jogador que tem vindo aí fazendo gol praticamente quase todas as partidas, né? E eu acho que ainda tem muito ainda para produzir positivamente o Fluminense. Acho que ainda vai dar um caldo bom pro Fluminense ainda. É verdade. Bom, parabéns ao Fluminense. Pelo menos não perdeu, né? Mas empate no fim do jogo, assim, acaba tendo sabor de derrota. Encerrando o Titio, tivemos aí Botafogo 2, Flamengo 0. Botafogo, após 2 longos anos, vencendo o Flamengo bastante desfalcado também, né? Os primeiros 30 minutos o Botafogo ficou pensando o que o Flamengo ia querer com aquele time, né? O Botafogo não sabia se ia, você ficava ver que time é aquele que o Flamengo ia querer. Surpreendeu o Jair Ventura. Depois sentiu que aquele time não queria nada. Pois é. Aquele time que o Flamengo botou não estava querendo nada. Então o Botafogo partiu em cima, né? Partiu, começou a criar muitas oportunidades de gol, teve chances até com a grande defesa do Diego, né? Sinceramente, a maioria daquelas bolas entra, né? Aquela bola cabeceada de pertinho no chão é muito difícil. O Diego pegou, mas se você for fazer uma análise, a não ser uma falta que o Guerreiro bateu, né? Muito bem batido. Foi uma falta, aliás, uma defesa espetacular, né? Aquela bola normalmente entra com outros goleiros, tem certos goleiros. O goleiro do Botafogo está muito bem. Mas, se você for fazer uma alta análise do Flamengo, o Flamengo colocou uma equipe toda ela praticamente contratada, né, Leandro? Tudo que o Flamengo contratou estava quase dentro do campo. Jogadores que não podem jogar, jogador com poucas oportunidades. Uma coisa que é verdade também, né, Leandro? Quem não está jogando sente o impacto de um conjunto. Isso aí não há a menor dúvida. Não pela produção deles, que eles não produziram nada. Mas realmente sente o impacto do conjunto, deixa de jogar. Você pode ver, eles estão totalmente, não tem uma jogada tramada, né? Fica naquela de lateral direito só, lateral esquerdo. O Trauco, não sei o que veio fazer no Flamengo, não está mostrando mais nada. O Rondinei cruza 400 bolas, né? Não adianta nada com aqueles cruzamentos. Aliás, por isso que eu estou falando com você. O treinador do Flamengo nesse jogo, ele não deve ter falado nada para eles. Vão lá e joga porque, pô, pelo amor de Deus, o Flamengo cruzou umas 30 bolas na área do Botafogo, coisa que o Flamengo não tem fazendo mais. Enquanto o Botafogo sentiu que não adianta ficar sem esse cruzamento, né? Mas que nada, cruzou umas 30 bolas. O Igor, né? O lateral, o quarto zagueiro do Botafogo deve estar com dor de cabeça, de tanto cortar a bola na cabela. Marcelo, quando são zagueiros que você tem que trabalhar com bola no chão. O Flamengo jogou muito mal. Fez uma peça mesmo, esse time é caro, né, Leandro? Esse time aí é mais caro do que o que está jogando lá, o outro. Se você fazer uma análise que o Flamengo gastou com esses que jogaram ontem, né? São muito mais caros do que o outro time que vinha jogando. Então, lógico, não estão jogando, estão sentindo, mas a produção deles foi muito aquém do esperado, né? Muito aquém. Depois, é o que eu falo com você, eu não concordo, faltando 10, 15 minutos, começa a botar titular, né? Eu não concordo com isso, né? Isso não vai resolver nada, né? Ele vai diminuir o prestígio do próprio time. Quer dizer, ele não poupou o cara, né? Jogou o cara de novo para tentar ganhar jogo, não. Sinceramente, não vou tirar os méritos do Botafogo, não. O Pimpão se apresentou muito bem. O Roger, é que eu falo com você, é um dourado do Botafogo, né? Bobeou, ele faz, né? Bobeou, ele bota pra dentro, a obrigação que ele fez, ainda perdeu um gol feito, né? Mas depois meteu 2, cumpriu a função dele. O Botafogo, na forma geral, não teve um grande brilho, não. O Valência surpreendeu, né? Correu muito, trabalhou muito pelas laterais. Você vê o lateral do Botafogo, né, Leandro? Se você falar que ele não joga bola, você vai acreditar, né mesmo? Corre igual um maluco, né? Mas transformou, chegava na área do Flamengo, passava por cima e ia. Achei o lateral esquerdo do Botafogo muito mal. Não está bem, não. O lateral esquerdo do Botafogo não produziu muito. Não sei o que, fez muito mais falta do que não estava num dia legal. A substituição do Botafogo muito bem feita. O Edu Cearense entrou bem, marcou ali. Ele é alto, né? Se plantou ali, não deixou o Flamengo jogar. Eu, sinceramente,
Não pelo tirando o valor da vitória do Botafogo, não, que o Botafogo jogou mais, mereceu. Daquele time do Botafogo é mais time do que o Flamengo dentro do campo. Então o Botafogo, com todos os méritos, conseguiu a vitória. Verdade, vitória super importante, né, Guti? Para dar moral ao Botafogo aí, que tem uma parada duríssima na próxima quarta-feira, mas tirou o peso aí de não ganhar o Flamengo após pouco mais de 2 anos, né? Acabou aquela questão daqueles jogos 1x1, 0x0, 2x2, né? Verdade. Foram muitos empates também, né? Mas pro Botafogo foi bom, porque utilizou praticamente a equipe toda titular. No final ali teve acho que um excesso daquele Guilherme, não é? Gabriel. É o Guilherme. É Guilherme, né? Teve um excesso dele ali com o Rodinei. Até depois ficamos sabendo que teve um bate-boca no final, porque ele agiu num lance ali que eu acho que não tinha necessidade. 2x0 já o jogo morto já. Talvez quis mostrar o que ele não fez naquele jogo da Copa do Brasil, que era o gol. Pois é. Mas pro Botafogo foi grandioso demais a vitória, né? Deu confiança, não só para ir para esse jogo contra o Grêmio, mas para que a torcida do Botafogo compareça ao estádio. Porque se talvez tivesse perdido para o Flamengo, seria uma baixa, mais um desânimo, né? Talvez quarta-feira não conseguiria encher a casa. Então o Botafogo precisa de apoio. Pra você ver como a situação está difícil, né? O torcedor do Botafogo comprou o ingresso para o jogo de quarta-feira, mas ninguém foi ontem ao estádio, né? Ninguém consegue pagar 2 vezes, né? O mesmo valor vendo os jogos dessa grandidade em cima. E como que você vai pagar 100, 200 reais num domingo e repetir? Não. O Botafogo ontem, a torcida do Botafogo. O Flamengo não foi ninguém. Eu vi a torcida do Flamengo lá, você via contando, né? A dedo. Caríssimo, 150 reais o ingresso também. Você é um absurdo, né? Não há como você chamar torcedor para um jogo. Se você fazer uma análise dele, não traduzir nada, né? É um jogo que, se você for pensar bem, eu vou fazer o que lá, né? O Flamengo não vai subir mais nada, né? O Botafogo tá ali brigando mais para Libertadores do que para fazer. Então o camarada não paga campo. Não foi uma minoria lá, acho que não deu 10 mil pessoas, né? Se foi isso, foi muito. Mas, sinceramente, é tipo de jogo que cai na hora inadequada, né? Verdade. Muito inadequada. Mas concluindo aí, Guti. Essa questão, para mim, do Botafogo foi grande, né? A questão do estádio vazio. Eu acho que o torcedor hoje, ele opta por jogos de interesse, né? Se eu vou no jogo de quarta-feira, que é um jogo de Libertadores, eu não vou nesse domingo para gastar. Então vou deixar pro de quarta-feira. Então tá acontecendo isso. O próprio Flamengo mesmo, na Ilha do Urubu, teve alguns jogos que foram praticamente bem baixo o público. 8, 9 mil pessoas? Porque não tem como você manter jogos, gastar 200 na quarta, 100 no sábado, domingo, né? Principalmente quem vai assistir os jogos são os assalariados, né? Praticamente a parte elite hoje em dia só quer ficar na televisão. Então, torcer pro Botafogo, né? Porque por mais que sejam nossos rivais, mas eu acho que a gente tem que fazer uma força com o futebol do Rio. A gente não tem que torcer contra o futebol do Rio. Então a gente tem que fazer uma força. Apesar de que eu aguentar meu pai em casa é difícil, domingo foi bravo. Mas... Aí no Geraldo. Ele já tá falando que vai pra Tóquio, não sei fazer o que lá, né? Não sei se ele vai fazer compra, não sei o que ele vai fazer lá não. Mas eu torcer para que o Botafogo consiga um resultado, né? E dar mérito na campanha do Jair. Para mim hoje, o camisa 10 do Botafogo ali é o Jair Ventura. Talvez se o Botafogo tivesse com outro treinador, não teria essa campanha que vem fazendo, não só da Libertadores, mas que vem fazendo no Brasileiro, que fez no Carioca, né? Até porque teve que dar prioridade um pouco mais à Libertadores, então deixou o Carioca um pouco mais de lado. Mas a questão do Botafogo tá nesse ápice dele aí de evolução deve-se ao Jair, porque o Botafogo tem um plantel muito reduzido. Você vê que se machucar um já fica naquele desespero, quem vai entrar, o que vai acontecer. Pra gente que tá de fora assistindo aí, é torcer para que o Botafogo avance mais uma fase, né? E fortifique ainda mais o futebol do Rio, para acabar com aquela questão de que é um no meio da tabela, um mais ou menos ali embaixo e 2 brigando para não cair. O Flamengo joga esta quarta-feira com o Chapecó lá, né? Pela Copa Sul-Americana, né? Uma partida até... E outra coisa interessante, hoje no concurso, inscrição para o concurso de Macaé, teve mais pessoas do que no jogo do Flamengo ontem. Você vê como é que tem gente sem emprego, como é que vai pagar 100 reais de campo? Verdade. A crise tá aí, né, tia? A crise tá aí. Bom, parabéns ao meu Botafogo, vitória super importante. Até que enfim ganhei a aposta do Bizu lá. Vou quarta-feira na concentração, já vou passar para receber aí, Bizu. Já vou passar na quarta-feira aí. Também perdi 6, né, cara? Pô.
E ganhei 3, ainda tô no prejuízo ainda, mas nada que as próximas fases aí da Libertadores não me façam recuperar aí esse prejuízo. E, meus amigos, estamos chegando ao final de mais um programa Resenha Esportiva, Titio. Mais uma jornada bacana, ao lado de vocês, né? Passando informações aí só mais para os nossos amigos. Meio minutinho, é para lamentar a morte do Juca. O Juca foi um dos maiores zagueiros centrais do futebol friburguense que defendia o Esporte Clube Filó. Ele é tio do Robson, do friburguense. O irmão dele faleceu tem 30 dias, que eu dei até a notícia aí, que foi o Ricardo. Então o Juca nos deixou, não suportou a perda do irmão e sentiu muito, foi internado, não resistiu, e que a família, vai os meus pêsames para toda a família, né, que ele descanse em paz. E no mais, desejar, né, que a gente possa, semana que vem, trazer grandes notícias aí, com a grande vitória do Botafogo. Amém. Que o Flamengo esteja praticamente classificado na Sul-Americana e que o futebol do Rio esteja sempre pela frente, né? É verdade, deixar uns 2 recadinhos aqui também, final de semana de perdas, né? Tive a mãe de um grande amigo, padrinho da vitória da Lara, do Marcos, né? Dona Ivone, que faleceu aí na última quinta-feira no feriado. Né? Lutava 4 anos aí contra um câncer, não resistiu, mas lutou bravamente durante esses 4 anos. Força aí para o Marcos e toda a sua família. E também o diretor do Botafogo Social Clube, meu tio Jorginho. O pai dele faleceu aí no último sábado, seu João Turler, muito forte, né? Tava com probleminha nos rins, fazia hemodiálise, deixou de fazer há 2 meses atrás porque não tinha mais jeito. Infelizmente, Papai do Céu o levou lá para o lado dele, mas viveu bem, 84 anos. Um grande beijo para toda a família aí. E Guti, mais uma vez, obrigado pela presença. Nada, Leandro, eu que agradeço a oportunidade. E sempre que precisar, pode mandar um zap, ligar que a gente aparece. Estaremos aí mais vezes aí, até para divulgar aquela festa que vai rolar lá no Vargem Alta, próximo mês aí das crianças, né? E como é que é o nome do seu filho mesmo? Tá presente hoje aí? Igor. O Igor. O Igor tá presente com a gente, prestigiando o programa, né? É isso aí. Obrigado, hein, Igor. Goleirão é do friburguense, futuro botafoguense, né? Tem que puxar o avô, puxou o pai, não sei porquê, mas vai, né? Vai que cola. Deixar um beijo também, né? Pra minha esposa Luana e pras minhas princesas Júlia e Lara. E meus amigos, até semana que vem, se Deus quiser. Procurando por segurança eletrônica na internet? A Betalarme é sua melhor escolha. Acesse nosso site e conheça mais sobre a nossa empresa há quase 30 anos no mercado. Planos exclusivos de locação de equipamentos de segurança eletrônica com vantagens especiais. Ligue já, 2522-2982. Betalarme, segurança eletrônica. Eu sou a Duda Emerick, blogueira de moda, e quando eu penso em construir ou reformar, levando em conta as tendências, eu penso na hora na Vermar. Só que, além da economia, eu também encontro bastante estilo. Vermar, para construir ou reformar, conte com a gente. Procurando por segurança eletrônica na internet? A Betalarme é sua melhor escolha. Acesse nosso site e conheça mais sobre a nossa empresa há quase 30 anos no mercado. Planos exclusivos de locação de equipamentos de segurança eletrônica com vantagens especiais. Ligue já, 2522-2982. Betalarme, segurança eletrônica. Eu sou a Duda Emerick, blogueira de moda, e quando eu penso em construir ou reformar, levando em conta as tendências, eu penso na hora na Vermar. Só que, além da economia, eu também encontro bastante estilo. Vermar, para construir ou reformar, conte com a gente.